Aleluia, glória a Deus, graça e paz, Igreja do Avivamento. Pessoal, estamos aqui mais uma vez com um podcast e hoje nós estamos com uma convidada especial. Eu nem me apresentei ela e ela já está dando tchau para vocês. Amém? Mas vamos lá, hoje eu estou com a pastora Esther. Oh, glória a Deus. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? É só um teste, viu, gente? Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje ela está aqui comigo, né? Como que ela veio para Jesus? Não? Outro dia a gente a gente conta o nosso testemunho aí, porque olha, vai demorar, hein? Tem testemunho para contar. Tem história para contar, hein, gente? Então, esse seu testemunho aí vai demorar pelo menos umas 2 horas de podcast. Nossa, já estou suando aqui. Daqui a... Aí você vai começar por qual testemunho? Você quer... Bom, olha, vocês estão percebendo que ele está insistindo. Ele está insistindo, tentando arrancar de mim. Você vai contar desde quando, na sua infância, quando você estudou no APAI? Você não estudou na APAI? Não, isso tudo é fake news. Ele está montando um testemunho aí, entendeu? Para poder arrancar as coisas de mim. Tá bom. Mas quando a gente for gravar, eu vou fazer, já estou aqui com a colinha. Estudei, sim, na PAI, quando eu era... Estou brincando, viu, gente? Meu marido é pastor e ele não mente. Mentira é do diabo, como diz a palavra de Deus. O servo de Deus tem que ter se ensina ou não nos seus lábios. Então, realmente, quando eu era... Olha, ele está me instigando, me forçando a falar as coisas. Bom, quando eu era criança, né, na minha infância, eu realmente estudei na PAI, sim. Não tenho nenhuma vergonha de falar e nem me glorio nisso. Só dou glórias ao nome do Senhor, amém? Porque tudo passou, hoje serve de testemunho, né? Para tantas pessoas. Sim. Enfim, é isso aí. Estudei, sim. Fui dada como uma criança que tinha alguns déficit de algum problema, alguns probleminhas de aprendizado, entendeu? E aí a professora achou que eu tinha algum problema mesmo mental, como ele está falando. Eu tinha problemas eu tinha traumas de infância. Nós só fomos descobrir mais para frente. Mas, assim, eu tinha dificuldade de aprendizado e a professora achou que eu tinha problemas mentais, entendeu? E aí me colocaram na PAI. Eu estudei na PAI, enfim, ia e voltava, morria de vergonha no sentido de, quando eu chegava no bairro, meus amigos estavam na rua, as crianças, né? Eu abaixava para que ninguém visse eu chegar, enfim, como se fosse possível esconder, mas eu tentava esconder o máximo, porque eu tinha um pouco de preconceito, mas quando eu chegava lá dentro, eu ajudava a professora, eu queria carimbar os cadernos, as atividades das crianças, por certo, carimbar, que naquela época tinha um carimbinho, e a gente carimbava assim, os desenhos para desenhar. Eu queria fazer tudo, eu queria ser a professora lá, sabe? A professora até deixava só me observando. Hoje eu entendo que na época ela estava me observando, mas enfim, tirava as primeiras notas, as melhores notas, era sempre a primeira da sala, enfim. Não tinha problema nenhum. Depois de um certo tempo, o pessoal lá da PAI, a organização lá, os organizadores, né, os professores e tal, os diretores lá chamaram minha mãe e falaram, olha, acho que eu estudei o primeiro, o segundo, o terceiro, eu não me lembro direito como funciona lá, funcionava na época, como funciona hoje, assim, como que é, né? Mas eu lembro que eu estudei acho que uns 3 anos. Aí a professora falou que eu estava ótima, que meu problema... Acho que era coordenador. Os coordenadores. Aí a professora só falou que eu tinha
eu tinha dificuldade de aprendizado, eu era insegura, e lá eles me deixavam à vontade e eu realmente produzia, mostrava quem eu era, né, normalmente. Enfim, foi muito bom. Eu gostava de. Olha, eu tinha vergonha quando meus amigos me viam, né? Eu me escondia. Mas eu adorava ir para lá, porque lá eu me sentia útil. Eu sempre gostei de ajudar, de ensinar, de fazer alguma coisa, de me sentir útil. E lá eu me sentia realmente. Cuidava das crianças no parquinho. Eu era uma verdadeira professora. Enfim, aí foi ótimo, né? Porque descobriram minha família, minha mãe, meus irmãos, que eu não tinha nada. Você era uma líder sem você saber. Deus já estava fazendo fluir desde pequena, né? Aquilo que ele já tinha colocado na minha vida. Bom, mas até descobrir isso foi um bom tempo e eu aprendi bastante, curti bastante. E, enfim, super valeu. Mas estudei sim. Você foi uma serva. Porque na verdade, olha, a minha mãe, ela era muito nervosa. Minha mãe tinha problemas espirituais. E aí, eu nunca fiz o parquinho. Com licença. Eu nunca fiz o parquinho para estudar, né? E aí, toda criança que não faz o parquinho, não sei se hoje fala assim, mas que não faz o parquinho, não tem coordenação motora, entendeu? E aí, a minha mãe, todo mundo que gritava comigo, que nem na sala, a professora jogava até apagador na minha direção. Batia régua para os alunos, eu tinha medo daquilo. Eu lembro até hoje, ela chamava Mara, o nome dela. E eu ficava assustada com alguma gritaria, alguma coisa, porque minha mãe já fazia isso comigo, entendeu? E aí minha mãe batia. Na verdade, assim, quando era para me escrever, eu não conseguia fazer o movimento das letras. Na verdade, eu não entendia as letras, eu não conseguia ter essa flexibilidade, essa desenvoltura no punho para fazer as letras A, B, enfim. E a minha mãe, e a professora falava para ela, a Esther é atrasada e tudo mais. Olha as palavras da própria educadora. Então, ela pegava na minha mão e fazia assim, ó, ela segurando na minha mão, e eu rasgava quase o caderno inteiro. 3, 4 folhas, o lápis quebrava a ponta, era aquela situação. E ela batia na minha cabeça, me chamava de burra, de atrasada, me chamava de tudo quanto era nome, porque ela era perturbada, coitada. Na época eu não sabia, né? Eu também era perturbada, mas eu ficava assustada, assim. Tinha essa perturbação, assim, como que fala? Psicológica, né? Eu ficava... Uma perseguição espiritual. Eu ficava nervosa, assim, né, de ficar perto da minha mãe. E aí minha mãe me batia, jogava as coisas longe, me chamava de burra, e eu rasgava as folhas do caderno, quebrava o lápis, não adianta, eu não ia, não conseguia fazer, não conseguia. E lá não. Lá, então, e aí a professora achava que eu tinha problemas psicológicos, né? E não era. Mas eu sabia que não, mas ninguém acreditava em mim pelo meu comportamento, entendeu? Então não adianta você ficar debatendo, né? E aí lá a professora me deixava à vontade, os coordenadores, os líderes, as professoras, a nível de observação psicológica, eu acho que elas faziam observação e para ver como eu me comportava, né? E era completamente ao contrário do que minha mãe falava, do que as pessoas pensavam. A minha letra, meu caderno, as lições, tudo eu entendia tudo, eu não sei explicar. Porque lá eu tinha amor, tinha carinho, tinha atenção, e a criança precisa disso, né? E em casa eu tinha a minha mãe que era perturbada, endemoniada, perturbada. Ela frequentava centro de macumba, bezedeira, tudo esses passe, todas essas coisas. Ela não tem nada, não tem nada contra ninguém que acredita em benzimento, benzedeira, passe, centro de macumba, umbanda, quimbanda, seja lá o que for, não sou contra ninguém, mas eu estou falando da minha vida. E ela era perturbada, ela me batia, punhava meu rosto, puxava meus cabelos, corria atrás de mim na casa para me bater, enfim, né? Toda noite quando ela ia dormir,
quando nós íamos dormir, na verdade, ela ia orar, rezar o Pai Nosso. Eu não gostava do Pai Nosso. Eu não gostava porque toda vez que ela começava, ela já começava a bocejar, a rir, ficava estranha, mudava de voz, a cara dela era outra pessoa, e ela já saía correndo atrás de mim, rasgava travesseiro, jogava as coisas, quebrava copo, era umas coisas loucas, assim, entendeu? Na época eu não entendia, né? Tô contando como se eu estivesse na época lá. Tô resumindo, assim, para não perder muito tempo, e isso que acontecia. E aí os vizinhos tinham que vir acudir, me tirar da mão dela, porque ela falava que ia me matar, mas não era ela. Hoje a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra toda a potestade do mal. A nossa luta não é contra pessoas. Mas na época eu era criança, não entendia, nem conhecia Jesus, nem gostava de Deus, nem gostava de nada, não cria em nada, não gostava de nada, nem de padre, não gostava de igreja católica, para você ver a perturbação, o nível de perturbação que era a minha vida, como criança também. Uma criança que tentou suicídio, cortei meus pulsos, já tomei várias cartelas de remédio, uma série de coisas para... O diabo falava, quando eu estava no ônibus, o diabo falava com a porta aberta, o diabo falava, pula, pula. Ouvi uma voz falar assim para mim. E depois que ela morreu, eu ouvi essas vozes. Enfim, eu passava nas pontes, assim, sabe, em cima de uma ponte, ouvi uma voz, se joga, cai, cai daqui de cima, fala que você caiu, tropeça e se joga, fala que você caiu. E eu ficava pensando, será que eu faço? Será que é o melhor? Sim. Olha, parecia não, o diabo falava comigo mesmo, eu ouvia essas vozes assim, sabe? Tropeça e cai. Quando o ônibus sai, tropeça, cai, faz de conta que você caiu sem querer, desse jeito, porque eu não tinha coragem. Eram umas coisas loucas, se falar parece que é tudo invenção, né? Bom, enfim, mas tudo isso passou. Depois minha mãe morreu, minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, eu vim para São Paulo. E ainda eu queria ser feliz, fui buscar uma libertação, né? Minha irmã chegou até a chamar o padre da Igreja Católica ali da Matriz, no centro de Guarulhos, para poder me exorcizar, sabe? Lá na minha casa, benzer lá, orar lá, né? Mas eu não queria em padre, não queria em Deus, não queria em nada. Agora, bom, enfim, essa é uma parte. E aí eu ainda continuei buscando em alguns centros espíritas, mesa branca, né? Se manifestava lá os guias lá, e falava que era minha mãe, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo, e nós sabemos que. E eu acreditava, chorava, e não sei o que lá mais. Por quê? Porque eu não tinha entendimento da Bíblia, né? Mas a gente sabe que o diabo, desde quando nós nascemos, o diabo ele já existe, né? Então ele acompanha a nossa vida, ele sabe tudo o que acontece. Não é? É um espírito de adivinho, mas na verdade não é nem adivinho, ele rodeia a Terra. Então ele sabe das coisas, entendeu? Então ele fala, você brigava com a sua mãe, você precisa de pedir desculpa. É claro, ele sabia disso. Ele fazia essa situação acontecer. Bom, enfim, é assim que eu creio, resumidamente, porque se eu ficar aqui com detalhes, mas o que eu quero dizer é que depois eu encontrei Jesus, uma moça chamada Tânia, que se você quer saber, eu nem sei se essa moça existe ainda. Se está viva, se ela... Sabe, eu não sei. Nunca mais vi essa moça, mas ela foi assim, um anjo de Deus na minha vida, uma líder para me orientar, me ajudou em tudo. Foi uma bênção. E depois eu conheci Jesus, servi a Deus, cresci, tive meus problemas, meus traumas, fui curada, quer dizer, eu tive as minhas situações de luta, de guerra espiritual, quer dizer, mas Deus me curou dos traumas do passado, Deus me curou, me libertou dos demônios, que eram vários. A primeira vez que eu entrei na igreja, caí, rolei endemoniado, Deus me libertou, enfim. A minha vida só progrediu. Então, assim, se você ainda não conhece Jesus, experimenta. Eu falava assim, tudo que me convidava,
Todas as pessoas que me convidavam para os lugares, eu falava, vou tirar uma com a cara de Deus, vou tirar uma com a cara do padre. Não tenho nada a perder, não tinha medo de nada, nem de ninguém. Se alguém me olhasse de cara feia, eu ia para cima mesmo. Não me preocupava se era homem, mulher, velho, novo. Se eu não gostasse, violenta. Eu era revoltada, perturbada, eu ia para cima, saía no braço mesmo. Essa era a minha defesa. Não aprendi outra coisa. Eu cresci assim, né? Num ambiente desse. Mas enfim, essa era a sentença do diabo para a minha vida. Mas Jesus reverteu isso. A partir do momento que eu aceitei Jesus, fui liberta. E estou até hoje. Uma outra oportunidade. Outro dia, uma outra oportunidade, uma outra ocasião, eu falo mais de detalhes da minha vida. Tenho muito mais coisa, imagina. Da honra e glória do Senhor. Nada eu me engrandeço e fico feliz por essas coisas ruins, sabe? Mas eu louvo a Deus porque é testemunho hoje. E quando eu sofria, Deus falava, amanhã vai servir como testemunho para as pessoas que você nem conhece. E hoje eu vejo que a minha vida é um testemunho. Quando eu abro a boca, eu e meu marido, quando nós abrimos a boca para contar alguma coisa, serve de testemunho. Eu só vim entender isso depois. Eu conhecia Jesus, que eu amadureci, né? Fui crescendo em Deus, enfim. E me tornei essa pessoa que eu sou hoje, cada dia melhor, mudando, crescendo, correndo atrás, né? Para ser melhor. Amém? Não sou perfeita, né? Mas como ninguém é, eu realmente não sou mais, mas eu corro atrás para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa justa, procurar honrar a Deus em todas as minhas atitudes. Mesmo quando eu falho, me arrependo, porque o Espírito Santo me orienta, né? Mostra, dá aquele sinalzinho para você que você está errado. Enfim, eu não tenho problemas nenhum em pedir perdão, desculpa, em reconhecer e me humilhar diante de Deus, muito pelo contrário. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado, ou seja, os humilhados serão exaltados. Quando alguém me humilha, eu não me sinto humilhada pelas pessoas. Amém? Eu amo me humilhar diante de Deus, porque eu sei que eu sempre saio da presença de Deus uma pessoa melhor. Não perfeita, mas amadurecida. Então eu amo o Senhor. O Senhor é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, depois do meu casamento, depois do meu marido. Então, assim, vale a pena, viu? Investir, vale a pena. Aposta todas as suas fichas em Deus, no Evangelho, na Bíblia, na Palavra de Deus. Procura uma igreja, um pastor, um líder, um mentor, alguém que possa te orientar, te instruir. Dê uma chance, como eu estava falando. Todos os lugares que as pessoas me convidavam, eu ia. Porque nunca nada mudou a minha vida. Mas quando eu entrei numa igreja evangélica, eu fui lá para tirar uma com a cara do pastor, com a cara de Deus. Eu acabei com a cara no pó. Então, assim, eu louvo a Deus por ter tido amor, misericórdia e compaixão da minha vida. Assim, ele também tem com a sua, viu? Ele tem com a sua, não importa. Pensa numa pessoa, a pior pessoa do mundo. Eu me julgo, né? Pensando na época, essa pessoa, a pior pessoa do mundo, difícil de se lidar. Eu era assim. No entanto, não tem impossível, difícil para Deus, não tem rebelde que Deus não possa quebrantar, não tem pessoa ruim que Deus não possa mudar, não há situação que Deus não possa fazer, reverter. Então, assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua, Deus pode fazer na sua, da sua família, você que está me assistindo, enfim. Deus, ele é tremendo, é maravilhoso, tá? Acredite, eu fui uma jovem muito rebelde, criada sem pai, sem mãe, como eu falei, meus pais eram separados, a minha mãe morreu, eu tinha 16 anos. Me criou sozinha, mas é aquela mulher perturbada. Eu e minha irmã, mais nova, a Elaine. E meus pais sempre foram separados, meu pai nunca participou de nada da minha vida, foi um pai totalmente, completamente ausente. Então, eu sempre quis ter um pai, sempre quis ter uma família, papai e mamãe juntos. E nunca tive, e nunca, minha família não era a melhor família.
Era uma família, né? Para mim, não era completa, porque não tinha meu pai. Então, isso me deixou muito revoltada, porque minha mãe me batia e eu achava que meu pai iria me proteger. Só que eu não sabia onde ele estava. Enfim, meu pai também já é falecido. Então, é uma história longa que, se eu for entrar em detalhes, ficamos muito tempo aqui. Bom, enfim, eu entrei aqui como uma brincadeira, viu, gente? Aqui nessa sala, diante dessa câmera para fazer um teste, acabei falando alguma coisa, mas desculpa aí pelas brincadeiras. E acredite, confie, invista Amém. em você. Vale a pena apostar suas fichas em Jesus, tá bom? Por que eu falo invista? Eu falo tudo ao mesmo tempo, né? E acabo não terminando as frases. Mas eu quero dizer, por que eu falo invista em você? Porque se você aceita ir para vários lugares, curtir todos os tipos de programa, enfim, conhecer pessoas, lugares, por que você não aceita ir para uma igreja evangélica? Ir numa igreja evangélica, conhecer um pouco mais da palavra, conhecer o que é uma igreja evangélica, o que é ser cristão, o que é viver a Bíblia, o que é ser diferente, por que as pessoas falam isso? Então eu te desafio, faça esse teste, vai atrás de um lugar, uma igreja, ou grande ou pequena, procura um pastor, alguém que você se identifica, que você goste. Se você vier comigo, vai ser uma bênção. Eu vou ter um imenso, enorme prazer em cuidar de você, em falar, em te ensinar, em te ajudar a crescer. Amém? Não sou uma super pastora, não. Mas eu tenho certeza que te ensinar o caminho do Senhor, o caminho certo, né? E te fazer em Deus uma nova pessoa diante do Senhor, isso é possível. Tá bom? Então, o que eu tenho mais no meu coração é amor, vontade de ver as pessoas crescerem, e eu vou investir em você também. Eu aposto em você, porque eu acredito. Amém? Acredito no Deus que mudou a minha vida, pode mudar a vida de qualquer um, tá bom? Pode mudar a sua. Tá? Deus abençoe, já estou indo, tá bom? Fica com Deus, e toda sorte de bênção para a tua vida, tua casa, tua família, todos os seus sonhos e projetos. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Se quiser me procurar, pode vir, hein? Estou aqui. Meu endereço fala, pastor? Rua Luiz Borges de Medeiros, número 108, no Jardim Cátia. Guarulhos. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até uma próxima. Tá bom? Bem, pessoal, por enquanto é só. Eu estou aguardando aqui o nosso convidado. Eu estou aguardando aí o nosso convidado. Então, assim que ele chegar, nós vamos começar a gravar nosso podcast. Então, vocês nos aguardem até lá. Amém? Tchau, tchau. Shalom, shalom. Saúde, paz, alegria e prosperidade. Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus. Amém.